Eu vejo mesmo que outros ministros, né, como o ministro Barroso, têm dito que o Telegram é utilizado para fake news. Gente, nós não podemos cercear os meios de comunicação. As pessoas são livres para se expressar. Nós temos consagrado na Constituição a liberdade de expressão, a liberdade da manifestação do pensamento. Claro que nenhum direito é absoluto. Então, se a pessoa, através da palavra, profere uma calúnia, profere uma ameaça, ela pode ser punida. Ela tem que ser investigada e tem que ser punida. Agora, fala-se muito em fake news, né? O canal do Telegram é utilizado para fake news. Primeira coisa, o que é fake news? O que são notícias falsas? Não existe um crime de fake news. Se alguém fala uma mentira, não necessariamente vai ser um crime. Primeiro que o crime fake news já nem existe, né? Isso é um outro equívoco que o STF mantém, esse equívoco em dizer que investiga pessoas pela prática do crime de fake news, que isso não existe. Existem eventuais crimes de ameaça, de injúria, de calúnia e difamação. Agora, se alguém praticou alguma injúria contra alguém, se alguém praticou uma ameaça contra terceiros, ela tem que ser investigada? Sim. Mas primeiro ponto, perante a autoridade competente. O Supremo não tem um foro nacional universal que todos os casos de eventual mentira, de eventual ameaça, vai ser julgado pelo Supremo. Só pode ser investigado e julgado pelo Supremo quem tem foro privilegiado perante o Supremo. Então, os ministros dão um argumento que, embora Alain dos Santos não tenha, ou o próprio Roberto Jefferson não tenha, eles fazem parte de uma organização criminosa com outras pessoas que têm. Então, digam quem são essas pessoas. Quem é o deputado federal que faz parte dessa suposta organização criminosa? Quem é o senador? Agora, não pode ser uma investigação tão sigilosa que a pessoa nem sabe qual crime eventualmente praticou. E quem seriam esses supostos membros da organização criminosa? Então, é tudo muito estranho, é tudo muito nebuloso, não pode ser cerceado a liberdade de comunicação dessas pessoas, de qualquer pessoa, como você falou. Na época da ditadura, as cartas eram interceptadas. Abriam-se as cartas, é um crime, violação de correspondência. Queimavam os livros. Sim, né? Então, não é o papel do Supremo ser um censor das comunicações. Se alguém, por exemplo, tem um canal que divulga mensagens com pedofilia, fotos de pornografia infantil, que pratica atos de racismo, de nazismo, que são crimes graves, evidentemente que devem ser investigados. E ter a sua conta suspensa. Agora, não pessoas que utilizam para dar a sua opinião, para eventualmente fazer uma campanha política. Isso não pode acontecer, né? Agora, eu acho que o ministro Alexandre de Moraes está diante de um grande problema, porque, pelo que eu sei, o Telegram não tem sede aqui no Brasil. Eu trabalhei muitos anos lidando no grupo de combate a crimes cibernéticos, na Procuradoria aqui em São Paulo. Então, a gente investigava todos esses crimes pela internet. Crime de pedofilia, crimes gravíssimos, de racismo, de nazismo. Então, a gente sabia quais eram as empresas que tinham sede aqui na época, nem existia o Telegram. Então, era difícil investigar, né? Porque era Orkut, depois Facebook. Mas o Telegram, pelo que me consta, não tem uma representação aqui no Brasil. Então, possivelmente, essa ordem não vai ser cumprida, porque é uma empresa, acho que sediada na Rússia, se não me falha a memória. Então... Sim, é o que se diz, mas eu vi uma matéria no G1 dizendo que, eu até tentei salvar aqui, não sei se eu salvei, porque eu não sou boa nisso, dizendo que o Google é quem deve executar o bloqueio do Telegram. Veja perguntas e respostas. E aí, quem deveria cercear os provedores, porque o Telegram, quem vai bloquear? Os provedores de internet, segundo o G1. Ele faz a pergunta, quem vai bloquear o Telegram no Brasil? Os provedores de internet. A decisão aponta que essas empresas devem inserir obstáculos, isso aspas, devem inserir obstáculos tecnológicos capazes de inviabilizar a utilização do aplicativo. Fecha aspas. O mesmo vale para companhias que administram serviço móvel pessoal e serviço telefônico fixo comutado, ou seja, as operadoras de telefonia. Foi assim com as suspensões do WhatsApp, também determinadas pela Justiça, aquelas do passado. Sim. Além disso, a decisão envolve a Apple e Google, que também devem colocar obstáculos tecnológicos capazes de inviabilizar a utilização do Telegram pelos usuários do sistema iOS, iPhones da Apple e Android Google. O G1 procurou as empresas e aguarda pronunciamento.
Sim. Quando Agora, será o bloqueio? Moraes deu um prazo de 5 dias para que as empresas cumpram a ordem. A decisão foi divulgada na tarde dessa sexta. A Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, disse que providenciou, aí aspas, providenciou o imediato encaminhamento dela às entidades atuantes do setor, ou seja, operadoras de internet. Procurada pelo G1, a representante das principais operadoras de telefonia disse que as empresas de telecomunicações associadas à Conexis Brasil Digital cumprem as decisões judiciais. A entidade é formada pela Vivo, pela Claro, pela TIM, a Oi, Sercontel e Algar Telecom. A suspensão foi a pedido da Polícia Federal e vale até o aplicativo cumpra determinações judiciais. Quer dizer, vale para sempre? A princípio, sim, né? Parece que uma punição ao Telegram, pelo Telegram não suspender o canal do Orlando Santos. Mas veja, Leda, eu sempre aprendi na faculdade que direito é bom senso. Então, eu pergunto para quem está nos assistindo, há bom senso numa decisão que vai prejudicar milhões de consumidores que se valem desse canal de comunicação por causa de um caso? Então, se supostamente o Telegram não atendeu o ministro Alexandre de Moraes e não suspendeu o canal do Orlando Santos, que toque a investigação, que continue essa investigação. Ao final da investigação, que seja encaminhado ao Procurador-Geral da República, que ele que vai dizer se o Orlando Santos cometeu ou não algum crime. E ele que vai eventualmente processar. Então, toque essa investigação, ande o eventual processo. Se ele for condenado, aí tendo uma decisão condenatória, aí pode-se pedir essa extradição. Agora, veja, a extradição só é aceita pelos outros países quando o crime pelo qual a pessoa está sendo investigado também é crime no outro país onde ele se encontra. E os Estados Unidos, lá é um dos países onde é mais assegura da liberdade de expressão. Tem-se a primeira emenda, onde dificilmente as pessoas respondem por algum crime de opinião. Nem existem crimes de opinião, mesmo crimes graves, né, de racismo, de nazismo, é muito difícil ter-se uma investigação lá por conta da primeira emenda. Então, eu acho muito difícil, ainda que chegue isso da Interpol nos Estados Unidos, porque tem que ir para o juiz, né? Não é um juiz que tem que validar essa decisão, porque a nossa justiça brasileira não tem jurisdição em outros países. É necessário que um juiz de outro lugar ratifique e dê cumprimento a essa decisão. Então, eu já acho muito difícil ser efetivada essa prisão. Agora, continue essa investigação. Vamos seguir o devido processo legal, que, na minha opinião, não está sendo seguido. Eu não entendo por que decretar uma medida tão drástica, onde vai atrapalhar a vida de muitas pessoas, de professores, de comerciantes, de grupos de discussões, por conta de um caso isolado. Né? Então, tudo muito invertido e não tem base no nosso Estado Democrático de Direito. Pois é, uma outra questão que o G1 levantou aqui, que é o que motivou a decisão pelo bloqueio. Eles alegam que, recentemente, após ser ameaçados de um bloqueio de 48 horas, também pelo ministro Alexandre de Moraes, o aplicativo bloqueou 3 perfis apontados como disseminadores de informações falsas, entre eles os do blogueiro Alan dos Santos. Eu nem sei se 1 ou 2, mas aqui fala plural, os do blogueiro. Um dos aliados mais próximos da família Bolsonaro, investigado no inquérito da fake news. Mas, apesar disso, o Telegram descumpriu outros pontos, entre os quais entregar à Justiça informações cadastrais e bloquear o repasse de recursos a esses perfis. Foi isso que levou à determinação dessa sexta-feira. Eu nem sabia que o Telegram remunerava. Eu também não sabia. Eu também Nunca não tinha soube disso. esse conhecimento. Que eu saiba, não monetiza. Não monetiza, pelo menos eu nunca recebi um tostão, mas enfim. Que eu saiba, não monetiza. E Então, quem não tem Telegram não poderá mais baixar o Telegram. A mas partir dessa decisão do ministro. Ele estipulou uma multa diária de R$100 mil para pessoas e empresas que incorrerem em condutas no sentido de utilização de subterfúgios tecnológicos para continuidade ao uso do Telegram. Então, a decisão diz ainda que essas pessoas estarão sujeitas a sanções civis e criminais. Então, se a pessoa, qualquer pessoa que utiliza a rede, né, como um meio de trabalho ou de dar aula, o que quer que seja, se tentar utilizar o aplicativo que está banido temporariamente no Brasil, vai se submeter a medidas
cíveis e criminais, então não tem o menor sentido, né? A justiça, ela tem que ser aplicada a um caso concreto. Não pode ser uma decisão assim difusa, partindo do pressuposto que todas as pessoas que utilizam o Telegram utilizam para praticar crimes. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!